Graça e paz, mais um devocional falando neste dia sobre selados no Espírito Santo. O texto que nós temos para hoje está em Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O nosso Deus é um Deus de alianças, um Deus de manifestações públicas, de confirmações em nosso coração, de que nós pertencemos a Ele e que Ele pertence a nós. E isso fica evidente em sua palavra, porque conforme diz Gálatas capítulo 4, versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Então, aqui nós percebemos a condição nossa em relação a Deus, a condição de que nós somos os seus filhos e pertencemos a Ele. No nosso interior existe esta testificação. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 16, nos diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe também no Salmo de número 24, de que todas as coisas pertencem ao Senhor, porque foram criadas por Ele. Aqui nós vemos uma testificação no interior, uma testificação no mundo, porque quantas maravilhas o Senhor realizou e ainda realiza, tendo em vista essa condição de que pertencemos a Ele, de que Ele possui filhos. Outra condição nós temos estabelecida no mundo espiritual. Por que no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual, com a morte do Senhor Jesus Cristo, nos foi dada autoridade. E nós percebemos isto em diversos pontos da palavra do Senhor. A exemplo, em Lucas capítulo 10, 19, o Senhor ainda não havia morrido, ressuscitado, mas ele deixa algo que é muito importante pensarmos. Por exemplo, ele diz assim: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Então nós percebemos que o Senhor já sinalizava essa autoridade que nos seria concedida. Isso fica evidente também em Mateus, no capítulo de número 28. Jesus ele se aproxima dos seus discípulos e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque ele já vitorioso, ele já glorioso, ele já poderoso, cumpriu toda a promessa estabelecida pelo Pai. Ele continua o seu texto dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A autoridade concedida ao Senhor Jesus Cristo, ele detentor dessa autoridade, ele estabelece essa autoridade também para os seus seguidores, enquanto seus filhos. Vamos ver mais adiante ainda, diz-nos assim: a figura do ser selado pelo Espírito Santo fala de ser propriedade de Deus. Assim temos autoridade espiritual outorgada por Deus. Temos proteção e conhecimento de segredos escondidos e reservados para oportuna revelação. Tem segredos? Sim. Nós temos revelado nas Escrituras que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem para aqueles que amam a Ele. No livro de 1 João, no capítulo de número 3, versículo de número 2, nós temos a seguinte palavra falando sobre esse tema, e eu quero ler aqui com vocês. Fala assim: amados, agora somos
filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Temos então segredos aqui que ainda serão revelados. Nós temos mistérios que, quando nós estivermos com o nosso Senhor, haverão de ser revelados a nós. Nós teremos plena consciência visível de que nós, no momento em que estivermos com o Senhor, veremos coisas. O apóstolo Paulo sinalizou algo nesse sentido, de que ele tinha visto coisas que não davam para ser faladas, de tão esplêndidas que foram, lá em 2 Coríntios capítulo 12. E nós, quando estivermos lá com o Senhor, certamente muitos segredos de coisas que ainda não temos ciência serão descobertos. Eu quero continuar esse devocional ainda falando assim, que quando selados pelo Espírito Santo, nós, além de nós somos propriedades, nós pertencemos a Deus, pertencemos ao Senhor. Veja que condição maravilhosa. Quando o Senhor estabelece esse selo sobre as nossas vidas, nós temos então garantias que são outorgadas porque desse selo. A exemplo, nós passamos a ser seus representantes. A Bíblia fala que, quando selados, nós somos embaixadores de Deus para a realização de sua poderosa e grande obra. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto filhos, o Senhor sela-nos e sela-nos outorgando-nos a autoridade, outorgando-nos também a representação de sua pessoa neste mundo, falando acerca do seu reino. Ele nos envia com essa autoridade, com esse propósito. Mais adiante, nós vemos assim: o selo traz garantias tais como de que é verdade a promessa feita. Se nós temos o selo, possuímos o Espírito Santo prometido pelo Senhor, então esse selo é a garantia de que o Senhor cumprirá a promessa que ele fez aos seus seguidores. Eu quero, por fim, falar, além dessa garantia, a relação de Deus com seus filhos. Ela não é, então, uma relação utilitária. Deus não vai simplesmente, eu separei aqui, vou usar por um tempo, depois vou descartar. Não, de forma alguma. Deus estabeleceu uma relação com o crente, uma relação salvadora. Ele sela para a vida eterna. Ele sela para que os seus discípulos, os seus seguidores estejam no futuro com ele. Olha que promessa maravilhosa nós temos aqui na palavra do Senhor em João, no capítulo 14, versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. No versículo 3, ele garante assim: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Os selados, eles farão parte daqueles que serão recolhidos para estarem com o Senhor na sua volta, conforme a sua promessa que lemos. Selados no Espírito Santo. O selo é a nossa garantia. Eu quero orar nesse instante pelo derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja nos nossos dias, para que haja um novo mover, para que o Senhor abençoe todos os ministérios que sinceramente se debruçam por seguir a verdade e proclamarem a verdade. Eu peço que você, aí onde você está, que ore comigo nesta hora. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar nesta hora, para que um novo avivamento, um novo derramar do Espírito Santo aconteça sobre a vida de sua igreja, ó Deus.
para que o Senhor possa conduzir o seu povo na autoridade e no poder estabelecido, conforme a promessa do Senhor àqueles que foram selados. Senhor Deus maravilhoso, abençoa, Senhor, aquele povo, aquele ministério, aquelas pessoas, aquelas igrejas na face da terra, que sinceramente pregam o teu evangelho e vivem as verdades estabelecidas. Oro em particular por nossa Convenção Batista Nacional, por todos, Senhor, que fazem parte, por todos os seus líderes, por todos os seus pastores, missionários, pela Igreja do Senhor, para que sejam fortalecidos no Senhor e que possam anunciar a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Semear a palavra é plantar esperança. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.